Saudações e votos de bom dia a todos aqueles que me acompanham nas minhas publicações neste canal Facebook. Hoje viemos para falar a respeito do texto de Isaías 41:10. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, graça te damos por nos ter guardado ao longo da noite e ter permitido que víssemos a aurora do novo dia em que nos reserva muitos desafios. Queremos, ó Pai, colocar assim para que o Senhor nos guie neste novo dia, o Senhor nos acompanhe e não permita que caiamos nas ciladas do diabo ao longo do dia de hoje. Preserve-nos por forma a podermos proclamar a palavra a qual o Senhor comissionou-nos, dizendo: idem, proclamai o Evangelho em todo o mundo. Queremos ouvir a tua palavra, que será extraída no livro do profeta Isaías. Pedimos que o Senhor nos ilumine por meio do seu Espírito Santo, para que ao proclamar a sua palavra seja para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de nosso Senhor Jesus oramos. Amém. Como dizíamos, que o texto será extraído do livro de Isaías. Consta de Isaías capítulo 41, versículos 10. É um texto que foi sobejamente lido desde o início deste ano, por ele ser o tema da IPM, Igreja Presbiteriana de Moçambique, e Casaleira. Não temas, porque eu sou contigo. Não se assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém. O livro de Isaías, ou seja, Isaías, aquele que é tido como autor deste livro, é chamado profeta messiânico, porque viveu imbuído da ideia de que seu povo seria uma nação messiânica para o mundo. Continuamente sonhava com o tempo em que aquela maravilhosa terra seria uma obra abençoada, realizada entre todas as nações. O Novo Testamento diz que Isaías viu a glória de Cristo e dele falou, conforme o Evangelho de João, capítulo 12, versículos 41. Então, de uma maneira muito breve, falaremos de Isaías. Não levarei muito tempo, porque precisarei de entrar para os contornos do texto, que parece tão curto, no entanto, ele está cheio de muita coisa. Isaías foi o profeta do Reino do Sul, Judá, ao tempo em que o Reino do Norte, Israel, fora destruído pelos assírios. Como dizia que Isaías foi o profeta do Reino do Sul, importa referir que após a morte do rei Salomão, o seu sucessor, seu filho, não conseguiu manter o reino unido, de tal forma que o reino rompeu-se em dois, tanto o reino do norte e o reino do sul. Também não irei demorar tanto com esta questão, porque não é relevante para o texto de Isaías, do qual, o real texto pelo qual pretendemos refletir nesta manhã. Isaías viveu nos reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Sua vocação se deu no ano em que Uzias morreu. Porém, algumas de suas visões podem ter ocorrido mais cedo, conforme Isaías 6, versículos 1. Segundo a tradição judaica foi morto
por Manassés. E seu ministério foi entre os anos 740 a 687 a.C. O capítulo 41, do qual extraímos o tema, narra acerca da elevação de Ciro, ainda que de forma indireta e não muito aberta, conforme podemos ver no trecho de Isaías 41, versículos 2, que faz alusão a Ciro, rei dos persas, que pôs fim à supremacia babilônica e autorizou o regresso dos israelitas a Jerusalém, conforme 2 Crônicas, versículos 36, 22 a 23, Esdras, capítulo 1, versículos 1 a versículos 4. Depois de tantas perguntas retóricas nos versículos 2 a 4 do capítulo 41, visando consciencializar o povo da supremacia de sua divindade, comparada aos deuses que eram adorados, procurados na Babilônia, Deus proclama a esperança nos versículos 8 a 9 e diz: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei, conforme Isaías 41, versículos 9. E finalmente, nos versículos 10, afirma: Não temas, porque eu sou contigo, conforme Isaías 41, versículos 10a. O versículo é bastante consolador, é carregado de inúmeras fórmulas de consolação. E está mais do que claro que era dirigido aos judeus exilados durante seu longo e doloroso cativeiro na Babilônia. A ideia subjacente no texto reside no fato em que aqueles que foram selecionados por Deus para ser seu povo especial não tinham nada a temer. Você e eu fomos selecionados para que sejamos povo de Deus. Por que temes? Não temas. Não devemos temer, porque nós somos povo de Deus. Ou seja, nós somos ovelhas do pasto de Deus. E é o mesmo que acontecia com os judeus quando se encontravam na Babilônia, no cativeiro, que não tinham a consciência de que Deus é fiel. Nós, o rebanho, é que não somos fiéis. Porém, Deus é de uma fidelidade incondicional. Ele é e será sempre nosso Deus, independentemente da situação em que nós nos encontramos. Não fica desanimado. A palavra traduzida aqui, não temas ou não fica desanimado, ela tem um sentido de ver e olhar como alguém em estado de alarme. Portanto, este olhar é ver, compara-se ou equipara-se a alguém que se encontra no estado de alarme ou perigo. O sentido aqui consistia em necessidade de calma por parte de Judá, que se encontrava a passar por situações adversas, críticas, numa terra estrangeira. Sempre que nos encontramos em dificuldades, é necessário manter a calma e a serenidade com vista a poder superar o estado de medo gerado por essa situação. Porque quando o indivíduo se coloca numa situação de agitação, aí perde o controle de poder contornar o atual estágio em que poder se encontrar nesse momento. Quando as águas do mar se agitam e causam um problema à navegação marítima, desafia aos marinheiros para que, com calma e serenos, apliquem-se
com todo o saber para contornar as fortes correntes marítimas que poderão estar a arremessar o barco de um lado para o outro. Podemos ver isso no Evangelho de Marcos, nos seus capítulos 4, versículos 37, que narra sobre o episódio em que, depois de Jesus ter estado muito tempo a ensinar, ele ordena os discípulos para que atravessem para o outro lado da margem. E eis que, no meio deste processo de travessia, fortes correntes se fizeram sentir naquele lugar que, por vezes, é chamado de Mar da Galileia, que não é mar, que é uma corrente de água doce, que é um lago, chamado Lago de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, onde ocorre aquele fenômeno em que, enquanto Jesus descansava, os discípulos tentam aplicar-se em todo o seu saber na marinha e, não conseguindo, voltam-se a Jesus. Ou seja, esquecendo-se de que estavam com o Mestre, que estavam com o Criador dos céus e da terra, conforme o capítulo de João, o capítulo 1 do Evangelho de João, que indica que Jesus sempre esteve com o Pai, mesmo antes da criação do mundo. Portanto, os discípulos esquecem-se que eles estavam com Deus, que eles estavam com Jesus, que precisavam de ter calma para que a sua mente pudesse lhes conduzir a olhar a Jesus e vê-lo como mestre, como alguém que é capaz de suprir a situação crítica em que se encontrava. Bom, muitas vezes situações de gênero acontecem mesmo tendo uma esferográfica no bolso, alguém por vezes se esquece por causa da situação a que se encontra sujeito que tem uma esferográfica e acaba pedindo ainda a esferográfica a uma outra pessoa que esteja ao seu lado, por causa de várias situações que poderão estar a acontecer consigo, várias preocupações que demandam as pessoas a ponto de se esquecerem de determinadas coisas ou de determinados poderes de que eles são detentores. Então, quem que estava com Israel em Judá? Ou seja, será que Israel esteve só em Judá? Não. Mesmo quando Israel se encontrava exilado no Egito, como uma punição, como uma medida disciplinar para que eles recobrem a consciência de que eles têm um contrato, um acordo, uma aliança com Deus, Deus sempre esteve com Israel. O cativeiro babilônico, também chamado exílio ou cativeiro na Babilônia, é o nome geralmente usado para designar o exílio dos judeus do antigo reino de Judá para a Babilônia por Nabucodonosor. Este período histórico foi marcado por atividades dos profetas do Antigo Testamento, a saber, Jeremias, Ezequiel e Daniel. É importante também saber que a primeira deportação teve início em 609 a.C. E em 598 a.C., Jerusalém é sitiada. E o jovem Joaquim, ou alguns já tratam a este Joaquim por Jeconias, ou Conás, rei de Judá, rende-se voluntariamente. O templo de Jerusalém é parcialmente saqueado e uma grande parte da nobreza, os oficiais militares e artífices, inclusive o rei, são levados para o exílio na Babilônia. E Zedequias, que era o tio do rei Joaquim, como rei vassalo. Precisamente 11 anos depois, em 587 a.C., houve uma nova rebelião no reino de Judá. Ocorre a terceira deportação e a consequente destruição de Jerusalém e seu templo.
É neste período do ministério do profeta Isaías que é descrito no capítulo 41, que culmina com a consolação dos judeus nos seguintes termos: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, conforme o registro de Isaías 41, 10, do qual extraímos o tema do ano que irá guiar o ministério de Cristo na IPM. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41, 10. O salmista diz: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva, conforme Salmos 84, versículos 5 a 6. Quem estava com os judeus, mesmo no exílio na Babilônia, aquela que eles acham ser terra estranha, nunca será terra estranha para Deus, porque Deus é que criou os céus e a terra, as águas do mar e tudo quanto nela existe. Daí que a Babilônia não podia e não pode ser estranha para Deus. Deus estava com Israel no exílio na Babilônia. Volvidos já anos de cativeiro na Babilônia, os judeus viveram uma vida de opressão, não somente no sentido humano, como também no sentido religioso, conforme se pode depreender dos Salmos 137. Em muitas ocasiões foram humilhados, em todos os sentidos, principalmente quando, exilados em Babilônia, os babilônios pediam para que eles cantassem hinos de Sião. Isso, para Judá, era equivalente a uma humilhação maior, porque para eles viam isso como se fosse um reconhecimento de que seu próprio Deus, Javé, era menos poderoso do que o Deus do povo vencedor, concretamente os deuses babilônicos. A Babilônia não só era terra de estrangeiro, ou terra estrangeira, mas também era terra manchada pela idolatria e por imoralidades cometidas pelos pagãos, o que, de certo modo, era incompatível com a vontade de Deus, o que causa estranheza aos fiéis a Deus, a ponto de afirmarem, quando pedidos para entoar hinos de Sião, como haveriam de cantar, como entoar o canto do Senhor numa terra estranha, conforme o registro dos Salmos 137, versículos 4. Isto lhes trazia mágoas, desespero, ansiedade de ver a ação libertadora de Deus, porque eles tinham a consciência de que Deus libertou Israel das mãos do faraó no Egito com sua mão poderosa e com força, conforme o livro de Êxodos, versículos 14. Então, a pergunta era: por que Deus não age em nosso favor? O tempo de Deus não é o tempo dos homens. Muitas vezes preocupamos-nos com o tempo de Deus, porque o homem sempre procura influenciar a Deus para que Deus haja no momento em que ele precisa de Deus. Deus age no seu tempo. O texto de Isaías revela a fidelidade incondicional de Deus face à infidelidade do homem. Podemos ver num texto
cruzado em Deuteronômio 32, versículo 4, onde Deus se revela mais uma vez através de uma mensagem que consolava aos judeus nas mãos de Nabucodonosor, através do profeta Isaías. Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. É comum que o homem, diante das adversidades da vida, quando acometido pelo medo resultante das catástrofes que possam registrar-se, estamos a referir a cheias, estamos a referir à fome, estamos a referir à nudez e muitas outras coisas que cabem muito bem neste lugar, ele é acometido pelo medo, é tomado pela ansiedade, é tomado pelo desânimo. E por causa disso mesmo, o evangelista Mateus registra o ensinamento do Mestre Jesus. Quando Jesus viu na comunidade de seu tempo que a ansiedade por falta do alimento, por falta do vestuário e por falta de água, havia acometido de certa forma a comunidade de sua época, de tal forma que perdiam a oportunidade de olharem para Deus e ficavam presos nessas necessidades. Jesus os lembra que, olha, as necessidades que lhes preocupam não são tão superiores em relação a Deus. E lhes lembra que, buscando a Deus, poderão ver supridas todas as suas necessidades. E Mateus escreve no capítulo 6, versículos 33, buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, pois todas as coisas vos serão acrescentadas. Diante das súplicas dos judeus no cativeiro, eis que Deus responde, porque parece que os judeus já na Babilônia, eles perceberam que Deus é a fonte de todas as coisas. Eles buscaram a Deus, eles oraram a favor de Deus, eles prostraram-se diante de Deus, pedindo socorro. Eis que Deus responde ao clamor dos judeus na Babilônia: não temas, eu sou contigo. Sossegue-te, povo meu, pois Nabucodonosor, aquele que vos aflige, é mortal. E Deus é imortal. Aqui reside a diferença. Nabucodonosor é mortal, Deus é imortal. Deus é imutável. Deus é fiel às suas alianças. Então Deus faz lembrar esta mensagem, faz descer esta mensagem a partir do seu profeta Isaías, para que ele fizesse lembrar ao povo de Deus que Deus lhes dá garantias de que Ele está com o povo. E quem está com Deus não tem nada a temer. Tu, irmão, e eu estamos com Deus. Não temos nada a temer. Bastante para o efeito comunicar a Deus por meio da oração as preocupações que nos afligem. Deus, em seu tempo, irá prover. Porque Deus é provedor. Não existe nenhuma situação a qual Deus não tenha capacidade de resolver. E isso ficou mostrado na história. Quando o povo de Deus atravessava o deserto, passou por várias situações. E Deus resolvia cada situação que lhe era apresentada em oração. Então, Deus é contigo, Deus é comigo. Oremos a Ele. Aclamemos diante dEle. Peçamos a Ele para que nos auxilie, porque Ele é conosco. O termo não temas carrega em si o sentido consolador, animador, e o termo encera esperança. Porém, mais do que esperança, o termo renova a alguém
angustiado e levanta a autoestima. O profeta anima o povo de Deus, mostrando que Deus é presente para os seus eleitos. Deus dirige-se aos seus eleitos para que mantenham firmeza na aliança. Alguém poderia perguntar, por que firmes? Ou seja, será que existe alguma razão pela qual o povo no exílio devia animar-se diante de todo o mal que eles viviam na Babilônia? O profeta Isaías responde através do capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Esse eu sou é Deus. Deus está contigo. Quando Deus chama a Moisés, lá, conforme o registro de Êxodo, antes de Moisés assumir o chamado, Moisés pede garantias, porque Moisés também temeu voltar ao Egito para reencontrar-se com o faraó, de onde ele havia fugido. Então, Moisés, cheio de medo, diante de Deus, ele pede garantias de como é que eu poderei enfrentar alguém que está me procurando até agora. E Deus, no livro de Êxodo 3, capítulo 11, afiança Moisés dizendo, eu sou contigo, conforme Êxodo 3:12a. No Novo Testamento, quando Jesus comissiona seus discípulos pouco antes de ascender aos céus, onde está sentado à mão direita de Deus, dá garantias aos discípulos e diz, estarei convosco até a consumação dos séculos, conforme Mateus 28, 20b. É curioso quando lemos este texto, porque por vezes assistimos cristãos a discutir, a procurar exibir o seu peito, lutando. Alguns é pelo poder e outros por outras razões, por diversas razões que os colocam em luta. Eles esquecem de que são comissionados de Deus, são comissionados de Jesus. E Jesus diz, estarei contigo até a consumação dos séculos. Estarei contigo até a consumação dos séculos. Jesus quer com isso dizer que todos os problemas que forem enfrentar na missão que Jesus lhe conferiu, então ele estará próximo para suprir qualquer dificuldade que poderá encarar na missão que Jesus lhe envia para o mundo, quando diz, idem e proclamai o Evangelho em todo o mundo. Estar com Deus é mais, é uma razão mais do que suficiente para que não caiamos na ansiedade como aqueles que não têm Deus. Porque aqueles que não têm Deus, eles confiam no seu poder, confiam em si. Mas os que têm Deus devem depositar sua confiança em Deus. Ora, estamos num mundo onde a pirâmide está invertida, onde os valores morais, a crença esfriaram e tudo ficou confuso. As pessoas fazem o inverso, não fazem aquilo que são normas convencionadas para uma sociedade. Quer dizer, as pessoas estão à margem do cumprimento de todas as normas. Permitam-me que eu lhes traga um exemplo concreto que tenho vivido aqui no meu país, Moçambique, porque estou ciente de que estou a falar com pessoas além fronteira que poderão não conhecer a realidade que nós passamos. Nós temos os transportadores semicoletivos que nos transportam de um ponto para o outro, ou licenciados de um ponto para o outro. No entanto, para poder ganhar mais, eles, na mesma rota, fazem duas rotas. Por exemplo, eu vivo em Congolote, os carros que vão ao museu, nas manhãs, está escrito museu lá. Quando você entra no carro, ele diz Benfica. E cobra daqui a Benfica. Quando chega no Benfica, liga para o museu. E do Benfica para o museu, tem que voltar a pagar
um carro que está na mesma rota, que era suposto pagamento único do ponto onde eu apanho até ao museu. No entanto, isto não mexe conosco. Nós achamos que isso é tão normal que os cobradores nos ludibriam nesse sentido. E até batemos palmas. Quer dizer, nós não vemos, olha, nós estamos enganando a nós mesmos. E mais do que nos enganar, isso prejudica também o nosso bolso pobre. Estamos numa época em que o mundo foi acometido pela Covid-19, uma doença antissocial que muda todos os princípios de boa convivência social, privando-nos de certo modo de cultuar em comunhão nas capelas, não é? Não podendo estender a mão em gesto de saudação fraternal, distanciando-nos uns aos outros socialmente e, de certa forma, até não nos visitando por causa deste distanciamento social a que estamos sujeitos pela Covid-19. Não será também a Covid-19 aquelas práticas que eu me referi dos transportadores semicoletivos, o exílio. Nós estaremos no exílio como Judá esteve no exílio na Babilônia? Estamos numa época em que o desemprego tomou conta de nós, deixando famílias com fome e nudez. Lares estão se desfazendo em consequência disso. Que dizer diante disso? Não serão efeitos do exílio na Babilônia atual de hoje que nos acometeram a ponto de nos esfriar tanto e até aceitar e admitir que situações do gênero possam acontecer? Se estamos na Babilônia, no exílio, se estas várias formas que me referi correspondem ao exílio de hoje, à Babilônia de hoje, então Isaías diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres diante de tudo isso que está a acontecer, porque eu sou o teu Deus. Louvado seja Deus que me faz saber aqui e agora que afinal eu faço parte de ovelhas de seu pasto. É uma bênção saber que Deus diz que eu sou o teu Deus. É uma bênção saber que Deus diz: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. É uma bênção saber que Deus me pode dar o sustento que eu preciso nas várias dificuldades do dia a dia. Querido irmão, amado, irmão em Cristo, por que continuar ansioso? Por que continuar preocupado? Porque Deus não me ouve. Porque Deus não sei quando. Por que não nos entregamos definitivamente a Deus? Como disse seu Filho Jesus: vinde a mim todos aqueles que estão sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus apresenta-se como aquele que irá nos tirar o fardo que nos sobrecarrega. Entreguemos-nos a Ele, deixemos tudo em suas mãos, pois se entregarmos-nos a Jesus, todos os fardos que nos pesam serão aliviados e viveremos uma felicidade no reino de Deus, Pai de Jesus. Que Deus da graça fortaleça a nossa fé para que nos lembremos que temos Deus, para que não sejamos como Judá, que havia se esquecido quando estava na Babilônia, que tinha Deus. Porque como para Judá a Babilônia era uma terra estranha, também pensou que para Deus fosse uma terra estranha, esquecendo que Deus é o Criador de todas as coisas. Nada é estranho diante de Deus. Assim também, irmão, nada deve ser estranho diante de Deus para si. Consciencialize-te
e entrega tudo nas mãos de Deus, buscando a Deus em primeiro lugar, dando primazia a Deus. Porque Mateus, quando diz buscar a Deus em primeiro lugar, quer, em outras palavras, dizer dar primazia a Deus. Porque Deus é a fonte de todas as coisas. Se tiveres a coragem de dar primazia a Deus, a fonte de todas as coisas, então tudo o resto ser-lhe-á dado. Que Jesus Cristo, aquele que pagou o meu pecado na Páscoa, nos ajude a mim e a si a compreender que nós somos ovelhas de seu pasto, para a honra e glória do seu nome. Amém.